Bom dia, pessoal, tudo bem? Vamos continuar a nossa revisão, né, de geografia. Vamos pegar o caderninho de atividades, abrir ele lá na página 63, ok? Lembrando que semana que vem a gente vai começar a trabalhar geografia regional e história regional, certo? Como a nossa apostila vai estar encerrada e vai ser somente provas, a tia vai aproveitar esse intervalo para a gente estar vendo alguns tópicos de geografia e história regional, ok? Então, na próxima semana, vocês já vão providenciando aí a apostila regional de vocês, que é com ela que a gente vai estar trabalhando, tá bom? Então, vamos lá. Vamos abrir aí na página 63 da nossa apostila e vamos recapitular esse conteúdo que a gente já viu, né? Brasil, formação populacional e diversidade cultural. Vocês estão vendo que tem um monte de imagens aqui do lado, tudo pontilhado? O que vocês vão estar fazendo? Aí vocês vão estar pegando uma tesoura e vão estar recortando em cima dos pontilhados. É tipo de um quebra-cabeça. Em seguida, vocês vão montar ele separado primeiro, não cola, e depois que ele tiver ok, vocês vão estar colando ele nesse espaço quadriculado que tá aí, tá bom? Então, de acordo com os estudos sobre a população brasileira, a imagem formada no quebra-cabeça retrata o quê? Retrata, pessoal, a diversidade étnica e cultural da população brasileira. O nosso país é um país que recebeu pessoas do mundo inteiro, então há uma mistura de etnia é raça, né? Muito grande. Então, essa imagem nada mais representa para a gente do que a diversidade cultural sobre os vários tipos de povos que tem aqui no nosso país, certo? Então, vocês podem estar recortando, monta primeiro do lado as imagens para depois estar colando. Depois que tiver certeza de como é que vai ficar as imagens aí, uma sobreposta à outra, que vocês vão estar colando, ok? Então, vamos para a página seguinte. A gente vai, então, agora para a página 64, exercício número 2. Os povos indígenas dedicam grande parte do seu tempo a atividades relacionadas à alimentação. Sobre esse assunto, leia o texto a seguir. Depois, procure no diagrama as palavras em destaque. Primeira coisa, observem aí nesse textinho atividades da roça, que tem várias palavras escritas com letras garrafais, ou seja, letras de formas maiúsculas aí no meio. Então, são essas palavras que estão em destaque com letra de forma maiúscula no meio do texto que vocês vão estar encontrando no caça-palavras abaixo. Então, agora a tia vai ler o texto e depois a gente vai conversar um pouco a respeito dele. Entre as diferentes populações indígenas, a roça é uma atividade praticada por homens e mulheres, mas as atividades que realizam não são as mesmas. Preparar o terreno para a roça é tarefa dos homens. Primeiro, eles derrubam um trecho do mato. Depois de um tempo, quando o mato seca, colocam fogo para limpar a área e as cinzas são usadas como adubo. Em seguida, fazem uma limpeza na roça, tirando os galhos e restos de árvores. As outras atividades da roça são realizadas pelas mulheres. Quando caem as primeiras chuvas, elas plantam espécies como milho, feijão e mandioca, batata, amendoim e cará. Depois, mantém a roça limpa, retirando as ervas daninhas que prejudicam o desenvolvimento da plantação. Quando os alimentos cultivados estão maduros, as mulheres fazem a colheita e os carregam em cestos de palha até as aldeias. Então, vejam bem, pessoal, desde a época lá dos indígenas, o trabalho já era dividido dentro da própria sociedade cultural do índio.
O homem tem a função dele dentro da comunidade ou dentro da oca deles, e a mulher tem outra parte. Então, esse negócio de hoje em dia tá dividido o trabalho, não é porque o homem trabalha fora e a mulher não, ou vice-versa, só que a maioria das vezes hoje em dia o que acontece? Os dois trabalham fora, chega no final de semana, todo mundo tem que ajudar a organizar a casa. Todo mundo tem que ajudar a manter o ambiente onde mora adequado para ser habitado. Vocês estão vendo que isso não é de agora? Desde a época lá dos índios, eles já dividiam o trabalho. Cada um fica com uma parte para nunca estar um só sobrecarregado. Porque senão o que vira? Vira bagunça, aí vira descombina, vira confusão, né? Então a importância novamente que eu vou estar falando aí do diálogo e separar o quê? O trabalho para a gente não ter problema dentro do ambiente em que a gente vive dentro de casa. Então olha que legal. A tia tá recapitulando da aula de filosofia da semana passada. Lembram só? Da retrasada, né? Sobre a divisão de trabalho, né? Dentro de casa e a importância do diálogo na família da gente. Bom, pessoal, agora a gente vai para a próxima página, a página 65 do nosso livro, que vai estar falando sobre a regionalização do Brasil. Jogo. Formação populacional e diversidade cultural do Brasil. A trilha do jogo está na página 66. Então, aí a gente vai ter lá na frente 2 jogos. E já vou dar uma dica. Estudem bem esse jogo, porque as perguntas da prova bimestral de vocês, a tia vai tirar a maioria todas desses jogos. Esses 2 jogos que estão lá. Então, firma, estuda, devora esse joguinho, que parece um joguinho bem inocente, mas ali nele vão estar as perguntas que a tia vai estar. É um resumo esse jogo de todo o conteúdo que vocês viram em geografia esse bimestre, na segunda parte. Então, a tia utilizou desse jogo para estar montando questões para a prova bimestral de vocês. Então, fiquem atentos aí a esse jogo. Bom, jogo formação populacional e diversidade cultural no Brasil. Como jogar? Na página 69, pinte os pinos com as cores de sua preferência, um de cada cor. Recorte e monte os pinos e o dado, disponíveis na mesma página. Cada jogador lança o seu dado e aquele que tirar o maior número iniciará o jogo. O próximo jogador será o participante à sua direita. O jogador, na sua vez, lança o dado e avança com o pino. O número de casas conforme a pontuação obtida no dado. Se cair em uma casa com pergunta, deverá respondê-la corretamente para avançar uma casa. Do contrário, terá de recuar uma casa. Se cair em uma casa ocupada por outro pino, deverá recuar 2 casas. Então, aqui estão as regras desse jogo. Esse aí é o primeiro joguinho da 66. Instruções agora do joguinho da página 67. Jogo Regiões Brasileiras. A trilha do jogo está na página 67. Como jogar? Para este jogo, utilize os pinos, o dado e as orientações do jogo anterior. Formação populacional e diversidade cultural no Brasil. Então, vamos lá agora ver como é que é a trilha desse joguinho aí, ó. Início do jogo. Deixa a tia colocar, porque aqui a letrinha tá pequena, a tia Rê tá com a visão totalmente conturbada, tá péssima a visão da tia Rê. Então, vamos lá, número 2. Quais povos deram início ao processo de formação do povo brasileiro? São 3 aí, hein? São 3 tipos de povos. Então, vocês vão estar colocando pequenininho aí. Os indígenas, os portugueses e os africanos. A tia já vai estar colocando aqui para depois vocês só brincarem, estudar, tá treinado para jogar aí na casa de vocês, tá bom? Perguntinha número 4. Como são chamadas as áreas tradicionalmente habitadas pelos indígenas?
Coloca pequenininho aí, já para vocês estudar. Terras indígenas. Pergunta número 6. Cite 2 contribuições dos colonizadores portugueses para a formação da cultura brasileira. O que vocês podem falar aí? Vou dar vários exemplos aí. A língua falada, as lendas, as cantigas de roda, as festas populares regionais que nós adquirimos com os hábitos deles, ok? Questão número 12. O que são comunidades quilombolas? Terras onde habitam descendentes de africanos escravizados que buscavam preservar a cultura de seus antepassados. Pergunta de número 17. Prato típico africano, dica, começa com a letra A. Vocês vão estar colocando aí acarajé. Como se chama o movimento de pessoas de um lugar para o outro? Migração. Pergunta de número 23. Quando uma pessoa sai de seu país de origem para morar em outro, é chamado de emigrante. E pergunta de número 26. Cite 2 povos que migraram para o Brasil nos 2 últimos séculos. Pessoal, vou dar alguns exemplos aí, de vários, aí vocês escolhem 2. Alemães, japoneses, ucranianos, holandeses, libaneses e vários outros, mas esses são os principais. O que eu vou estar pedindo para vocês agora? Eu vou continuar o outro joguinho agora e depois, o que é que vocês vão estar fazendo? Vocês vão pegar esses balõezinhos desta página 66 e 67 e vão estar fazendo o quê? A tia tinha esquecido de virar a página, só coloquei no computador, desculpa. Então, vocês vão copiar todos esses balõezinhos que estão aí, em forma de pergunta, no caderno de geografia e vão estar montando um questionário de geografia que vai ser a revisão da prova que vocês vão estar fazendo para estar fazendo na próxima semana a avaliação bimestral de vocês. Ai, tia, que ordem que coloca? 1, 2, 3, 4, 5, 6, dessa página 66 e da próxima que nós vamos agora na 67, tá? A tia já tá falando as respostas junto com vocês, então vocês já têm a resposta. Por que a tia tá fazendo isso? Para fixar esse conteúdo na cabecinha de vocês. Esses balõezinhos que estão aí já são perguntas. E aproveitando eles, o que a gente vai fazer? A gente vai estar formando agora um questionário e montando ele para a gente estar estudando, porque isso aqui nada mais é do que um resumo para a prova bimestral de vocês, ok? Então, agora vamos lá para a página 67. Bom, aí na página 67, pessoal, a gente vai estar falando sobre as regiões brasileiras. Então, vamos lá. Nós vamos começar pela 3, mas depois, na hora que vocês forem montar o questionário, ela não vai estar nessa ordem. Vai estar na ordem que vocês colocarem. Outra dica que eu vou dar para vocês. Eu tô percebendo que tem aluno que não tá sabendo ainda usar essa ferramenta da videoaula. Quando a tia tá fazendo correção ou colocando exercícios já com resposta, vai pausando o vídeo para vocês acompanharem e já irem colocando a resposta no caderno de vocês ou na apostila. Porque aí a possibilidade de vocês terem um acerto é maior do que... Porque já vai estar, no caso de hoje, é uma aula de revisão. A tia já tá lendo com vocês e dando a resposta, para vocês copiarem no caderno e tá montando o questionário depois. Então, vai pausando o vídeo, porque aí vai ficando mais fácil para vocês. Tá legal? Então, a tia vai fazer a leitura da 3 e já dá a resposta. Vamos lá? Quais são as 5 grandes regiões brasileiras? O que vocês vão estar pondo de resposta? Região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Próxima pergunta, que aqui tá como número 5. Qual é a região brasileira
com a maior extensão territorial. A região mais extensa que tem no nosso território brasileiro é a região norte. Pergunta 9. Região brasileira onde está situada a capital federal do Brasil. Qual que é a nossa capital, pessoal? A nossa capital é Brasília. Aonde é que está localizado Brasília no nosso mapa? Em que região? Está localizado na região centro-oeste do nosso país, ok? Então, coloquem aí. Questão número 12. Regiões onde todas as unidades federativas que as compõem são banhadas pelo Oceano Atlântico. Região Nordeste e região Sul. Pergunta de número 15. Qual é a região brasileira que tem a maior economia do país? Região Sudeste, que é a região onde nós moramos. A maior concentração de dinheiro no país concentra-se na região onde a gente mora. Por quê, tia? Porque tem mais emprego, tem mais indústria, o dinheiro circula mais. Então, onde tem mais gente trabalhando, gera mais o comércio, a indústria, as mercadorias, a compra e a venda, e a economia cresce, ok? Pergunta 18. É a região brasileira com a menor extensão territorial. Extensão territorial é terreno. Qual que é a menor de todas? A menor de todas é a região sul. Pergunta de número 21. Região brasileira que apresenta clima quente e praias que atraem turistas do mundo inteiro. Que região que é essa, pessoal? Região Nordeste. Exercício número 24. A maior parte da floresta amazônica está localizada nessa região. Qual região que é, pessoal? Região Norte, que é a região onde está localizada a floresta, a maior parte dela, né? Porque ela está dividida em outro espaço. Então, mas a maior concentração da floresta está na região norte. Perguntinha de número 27. É a região brasileira com o maior número de habitantes. Também a nossa região, pessoal, a região sudeste, né? Então, aonde tem emprego, o povo vai concentrar mais, por quê? Porque ali vai ter melhores ofertas de trabalho, e tendo melhores ofertas de trabalho e de emprego, a gente vai ter uma melhor condição de vida, certo? Perguntinha de número 30, que aí a hora que vocês for montar não vai ser a 30, aí vocês que vão estar numerando. Nessa região, nessa região, a formação vegetal predominante é o cerrado? Qual região que predomina mais o cerrado? O que vocês vão estar respondendo aí? Região centro-oeste, ok? Então, vocês vão pegar esse joguinho, vão transformar ele em questionário para vocês já terem a ferramenta aí na mão para estar estudando para a prova bimestral de vocês. Tá vendo? Um joguinho inocente se transformou num questionário e é daí que a tia vai estar retirando as questões da prova de vocês, ok? Pessoal, então beijo, fiquem com Deus, bom final de tarde, né? E agora a tia vai para a próxima aula. Beijos, tchau, tchau.